Paz do Senhor, meus irmãos, conforme prometido, agora vou comentar com os irmãos acerca da lição de número 2 desse terceiro trimestre do ano 2019, que está tratando sobre a mordomia cristã. A lição de número 2, que tem por título A Mordomia do Corpo, Mordomia do Corpo. O texto áureo dessa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe, que foi separada para essa lição, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo de número 20. Diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos na sequência das lições sobre a mordomia cristã, e nós estamos comentando, Começamos a falar na primeira lição, que foi o conceito, que é a mordomia cristã. Nós aprendemos que a mordomia, ela tanto é o cuidado para com as coisas materiais, para com os dons e talentos que nos foram confiados, e assim como também diz respeito ao nosso comportamento, uma vez cristãos perante a sociedade. Na lição de hoje, nós vamos ver que o corpo, ele foi criado de uma forma maravilhosa por Deus, e que as Escrituras descrevem essa obra especial da criação que foi o nosso corpo. Vamos ver que o nosso corpo tem duas dimensões, ao menos, o material e a imaterial, e está constituída de alma e de espírito, No contexto um pouco mais materialista em que vivemos, nós precisamos cada vez mais nos posicionarmos biblicamente, Nos posicionarmos, de acordo com a Bíblia Sagrada, no que diz respeito à integralidade do ser humano. Então, essa lição, ela vai tratar acerca dessa integralidade, particularmente do corpo, Do corpo que nos foi dado pelo nosso Deus
para que nós cuidássemos dele. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus e nós somos cuidadores desse corpo. Nessa lição, nós vamos tratar algumas coisas que eu vou destacar para vocês. Nós vamos destacar acerca da natureza material do corpo à luz da Bíblia Sagrada. Nós vamos mostrar que esta parte material do homem, ela é uma criação de Deus, tá certo? Nós vamos pontuar os canais que conduzem o corpo ao pecado. E, por fim, nós vamos ver que há algumas consequências quando nós submetemos o nosso corpo, também chamado de um tabernáculo de Deus, à situação de pecado. No primeiro ponto, a Bíblia Sagrada, nós vamos mostrar acerca da natureza material do corpo. A definição básica de corpo, segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, é a estrutura física e material que, juntamente com a alma e com o espírito, compõe o homem. Né? Então, a estrutura física e material, juntamente com a alma e o espírito, compõe o homem. Como servos de Deus, nós temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo. E que é um motivo justo para isso, eu vou lhe dar. É porque o nosso corpo, desde já eu quero dizer, lembrar aos nossos irmãos, que ele é templo do Espírito Santo. E além disso, é desejo de Deus que nós desfrutemos de boa saúde física, mental e espiritual. Por isso nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Em se tratando de mordomia do corpo, eu posso dizer para os irmãos que essa mordomia, ela constitui-se ou implica em nós reconhecermos que o corpo ele é de Deus. A mordomia do corpo, conforme a definição da mordomia que eu falei com os irmãos semana passada, ela implica necessariamente nós reconhecermos que o corpo é de Deus e que ele deve ser conservado de maneira santa e agradável ao dono do corpo, que é o nosso Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos fala acerca disso. Primeiro, do hebraico, a palavra corpo é bazar, né? Ou no grego, a palavra soma, ou somar, tá certo? O corpo, ele é apenas a parte tangível, digamos assim, a parte visível, né? E temporal do homem. Nós temos várias referências bíblicas para justificar isso. Ó. Levítico 4:11, 1 Reis 21:27. No Novo Testamento, posso citar 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 47 ao 49, e 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tá certo? O corpo é a parte que se separa, né, na ocasião da morte física. Eu estou falando da estrutura do corpo humano. A Bíblia, ela relata o corpo humano e a estrutura humana. E a estrutura humana, ela vai revelar uma certa complexidade, não é? Que, por exemplo, a teoria da evolução vai se debater e não vai conseguir explicar. A Bíblia declara que Deus fez o homem do pó da terra. Não é? Em se tratando do corpo, nós temos ainda que saber que o corpo ele é importante, pois a Bíblia diz que Deus ressuscitará o corpo. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 12. Não é? O corpo ele é o invólucro, digamos assim, do espírito e da alma. Ele guarda em si o espírito e a alma. É a parte física da constituição humana. O homem exterior, aquilo que se vê, né? Que se corrompe, ou seja, é aquilo que envelhece, que é mortal. O homem o homem é carne. Nós precisamos saber disso, ter a consciência disso. O homem é carne, como criatura perecível, não é? A ciência confirma que o corpo é constituído de vários elementos químicos terrígenos, digamos assim, oriundos da terra,
como por exemplo o cálcio, né, o carbono, o cloro, o flúor, o hidrogênio, né, o iodo, o ferro, o manganésio e vários outros, o magnésio, né, e vários outros elementos químicos que eu poderia citar aqui. Junto, eles constituem 6% do corpo, apenas, não é? E todo o restante do corpo é composto de água, gases e carbono, não é? Concordando assim como um relato bíblico quanto à constituição do corpo humano. Uma vez o corpo, a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. O pastor Elinaldo, na lição, ele diz assim, ó: o organismo humano se constitui em 216 tecidos organizados no esqueleto. Aí ele fala, esse possui 206 ossos. O cérebro do homem tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos por uma velocidade de 360 km por hora. O corpo constitui-se de 70% de água, tem 96.500 km de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Né? Então você vê a complexidade do corpo humano que foi criado por Deus a partir do pó da terra. Segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos são algumas tipologias, né? Algumas ilustrações tipológicas que nós podemos encontrar na Bíblia que dizem respeito à natureza material do corpo. Então a dimensão, conforme nós acabamos de falar do corpo, ela vai revelar uma obra extremamente maravilhosa do nosso Deus, não é? A estrutura do corpo, e também vai revelar nas suas entrelinhas a qualidade do arquiteto que projetou esse corpo. Então, nós podemos encontrar de maneira metafórica, logicamente, na Bíblia Sagrada, como o corpo ele é comparado a alguns elementos. Por exemplo, primeiro que eu poderia citar é o tabernáculo ou a tenda. E citar como referência para esse primeiro ponto tipológico, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ou 2 Pedro capítulo 1, versículo 13. Aqui nós podemos ver que os textos vão se referir ao corpo como algo provisório, assim como o tabernáculo era para o povo de Israel, quando esse povo eles peregrinavam no deserto. Segundo elemento tipológico, templo de Deus. Então aqui nós temos o termo templo, fazendo alusão à adoração. Né? Primeiro, o tabernáculo como algo temporário. Segundo, o templo de Deus, fazendo alusão à adoração que devemos prestar a Deus por intermédio do nosso corpo. Né? Então, o nosso corpo é templo de Deus, ou seja, é um lugar separado, consagrado à adoração a Deus. E terceiro, vaso de barro. Né? Ali eu posso citar como referência Lamentações 4:2 ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Como vaso de barro, essa designação ela vai ter como objetivo mostrar a fragilidade do nosso corpo e também destacar a importância e a utilidade desses vasos na casa de Deus. Nosso corpo é algo que precisa ser cuidado, que precisa estar na casa de Deus, não como um elemento qualquer, mas como um elemento de honra na presença do Senhor. Né? Isso é muito interessante a todos nós. Segundo ponto do nosso comentário diz respeito ao corpo humano como criação de Deus. Nós temos que ter a consciência o seguinte, que o nosso corpo foi criado por Deus, conforme relata o livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Deus criou o homem com um cuidado todo especial. E quando Deus acabou de criar o homem, ele relatou que era muito bom, que tinha criado algo muito bom. Então, com isso, nós observamos
que nós somos, na verdade, obras-primas de Deus, não é? Deus nos criou e nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. No livro dos Salmos, no Salmo 139, versículo 14, está escrito assim, ó: eu te louvarei, Senhor, porque de modo tão assombroso e maravilhoso, de modo tão admirável, né, nós podemos dizer, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então nós precisamos ter a consciência de que o nosso corpo, ele é uma obra-prima de Deus. Veja a composição e a maneira harmoniosa e maravilhosa como o nosso corpo funciona, e nós vamos chegar facilmente a essa conclusão. Segundo, além de ser criado por Deus, o nosso corpo foi redimido por Deus. Preste atenção nisso, que é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A redenção não alcançou apenas a nossa alma e o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Está lá em 1 Coríntios 6 e 20. Não apenas a nossa alma será aperfeiçoada para entrar na glória, mas também o nosso corpo será glorificado. O nosso corpo será glorificado para desfrutar das bem-aventuranças eternas. Você quer uma referência bíblica ao que eu estou falando? Você abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Nosso corpo, além disso tudo, nós precisamos lembrar que ele foi comprado por um alto preço. Ele não nos pertence. O nosso corpo, ele é de Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Nós somos mordomos do nosso corpo. Veja que coisa interessante, que profundidade o assunto dessa lição. Nós somos mordomos do nosso próprio corpo. Portanto, se nós somos mordomos, ou seja, responsável pelo cuidado físico e também com a forma como nós apresentamos o nosso corpo como cristãos, nós precisamos saber que se nós destruirmos o nosso corpo, o dono do corpo nos destruirá. Veja que coisa interessante. Olha 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A mordomia do corpo, no entanto, nós podemos chegar à conclusão com isso, que ela implica em nós reconhecermos, que o nosso corpo ele é de Deus e que nós temos o dever de conservar o nosso corpo santo e agradável ao nosso Deus. Tá certo? Olha só. Terceiro, além de pertencer a Deus e ser redimido por Deus, o nosso corpo deve glorificar a Deus. Nós temos obrigação de glorificar Deus por meio do nosso corpo. Você vê que isso nos leva a refletir sobre o uso, sobre a maneira como apresentamos o nosso corpo. Será que a maneira como nós apresentamos e o uso que nós damos e o cuidado que nós temos com o nosso corpo reflete Deus sendo glorificado por meio do nosso corpo? Não é? Uma pergunta interessante. A salvação que Deus nos deu em Jesus, não apenas ela trouxe bênção para nossa alma e espírito, mas também para o nosso corpo físico. Não é? O mundo, ele apresenta o corpo como um objeto de realização visual, de satisfação aos desejos da carne e outras práticas aí mundanas, egoístas que nós podemos citar. Mas nós apresentamos o nosso corpo para a glória do nosso Deus. A constituição do corpo, ela é um ambiente criado por Deus, ao qual nós devemos ter muito cuidado, para que Deus seja glorificado por ele. Filipenses 1:20 diz assim: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Veja que ensinamento maravilhoso nós estamos tendo aqui, tá certo? Nosso corpo, ele deve também ser consagrado a Deus. Olha só, eu vou falar algumas verdades para nossa reflexão. Por exemplo, nós fomos redimidos e comprados por um alto preço, já falamos sobre isso.
Agora nós precisamos glorificar Deus com o nosso corpo. Nós devemos dedicar inteiramente o nosso corpo a Deus. Como fazer isso? Todos nós já sabemos, não é? Não temos mais direito a apresentar nossos membros do nosso corpo ao pecado. Nós devemos agora usar o nosso corpo em santificação e honra. O nosso corpo não é destinado à impureza. O nosso corpo é destinado à santificação. Nós devemos comer, beber, fazer tudo o que nós possamos imaginar para a glória de Deus, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por sinal, é uma das bases da ética cristã, tá certo? Nesse contexto, os nossos olhos devem ser puros, nossos corações devem ser fontes de vida, não é? Nossos pés devem caminhar por veredas da justiça, nossos pensamentos devem ser puros e devem ser louváveis diante do nosso Deus. Veja como isso é interessante. Além disso tudo, nós devemos saber também que o nosso corpo, ele é habitação de Deus. Veja que coisa interessante. Além de glorificar, de exaltar, de saber que Deus criou, que Ele é o dono, o nosso corpo, ele é nada mais, nada menos, deve ser morada, deve ser habitação de Deus. Será que o nosso corpo serve de habitação de Deus? Ele está preparado para receber Deus, para habitar nele? Olha só, as Escrituras, elas chamam o nosso corpo de templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Deus transcendente, que nem os céus, nem dos céus pode contê-lo, deleita-se quando ele habita em nosso corpo. Nós somos feitos a morada do Altíssimo. Veja que coisa maravilhosa. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Não é? Também 3 e 19, também 5 e 18. Olha que coisa interessante também. O nosso corpo é o santo dos santos, aonde a glória de Deus se manifesta. Se o nosso corpo é a habitação de Deus, significa que o nosso corpo agora é o santo dos santos, não é? Aonde nós devemos oferecer sacrifício santo, vivo e agradável ao nosso Senhor. Assim como, fazendo uma comparação tipológica, assim como o tabernáculo era o símbolo da igreja e a arca o símbolo de Cristo, assim, irmãos, por onde andarmos, levemos conosco a gloriosa presença de Cristo que habita em nós. Nós temos o nosso corpo agora e o nosso coração, né, irmãos, para ser guardado. Veja que coisa maravilhosa. Nesse contexto, nós também podemos falar, que nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo. Eu vou dizer como. A Bíblia chama nosso corpo, me perdoe, de vaso de barro. Já falei aqui para os irmãos, né? Está lá, Lamentações 4:2, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Vasos de barro. Então, o objetivo, dentre outras coisas, seria destacar a fragilidade do nosso corpo. Então, como cristãos, nós temos uma compreensão diferente da finalidade do corpo. Baseado na Bíblia, por exemplo, Provérbios 11:17, diz assim: o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o corpo. Não é? Nós devemos manter o nosso corpo em bom funcionamento. Vou dar alguns exemplos. Mantendo uma alimentação sadia, não é? Suprida de proteínas, verduras, frutas, legumes e cereais e outras coisas mais necessárias para o pleno funcionamento do nosso corpo, não é? Além de praticar com prudência exercícios físicos, lembrando que esses não podem, de maneira alguma, substituírem o culto a Deus, não é? E também dormir adequadamente. Também nós devemos consultar o médico e as suas especialidades de maneira periódica. Irmãos, tem uma questão uma discussão quanto a ir ao médico. Eu vou falar para vocês o meu ponto de vista.
o meio para o qual Deus nos deixou para testificar o milagre foi a medicina secular. Quem pode testificar que o nosso corpo é um milagre? Um irmão falou o seguinte, o irmão dando testemunho certa vez na igreja, ele disse: irmãos, eu não tenho vícios com bebida alcoólica, com seja lá, com uma série de coisas, com entorpecentes, com cigarro, eu cuido muito bem da minha dentição. E depois de 16 anos sem ir ao dentista, ele poderia ter ido antes. Mas o testemunho dele foi baseado em que, depois de 16 anos de ir ao dentista, além da limpeza periódica, o dentista só encontrou uma cárie no dente dele devido ao cuidado que ele teve. Não é? Então, esse testemunho, vocês percebem, ele foi dado. O irmão falou acerca da importância de ter uma vida de retidão, a importância de temer a Deus, e ele falou a consequência. A medicina achou muito menos do que acharia, não é? Numa situação como a dele, 16 anos sem procurar um especialista. É um exemplo de cuidado e um exemplo de como Deus deixou a medicina para testificar as suas boas obras na saúde do nosso corpo. Outra coisa mais é que, como mordomos, lembre-se que nós somos mordomos. Com o mordomo ele cuida, ele é o despenseiro, é aquele que trabalha algo que não é dele, não é? Então nós devemos, como mordomos, devemos cuidar bem do nosso corpo, ter cuidado com o que nós consumimos. Isso tem base bíblica. Você lê depois Provérbios 23, do 20 ao 21, versículo 20 ao 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Você vai testificar. Nós devemos nos exercitar com moderação. Está lá, tem referência bíblica. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 8. Também 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 26. E também o descanso do corpo, né? Está lá Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11. E Marcos, capítulo 6, versículo de número 31. Agora, eu quero falar para vocês alguns canais que conduzem o homem, que conduzem o pecado contra o corpo. Vou falar. Primeiro, pecados que conduzem o pecado que conduzem canais, aliás, me perdoe, que conduzem o pecado contra o corpo. Primeiro é o mau uso do corpo, tá certo? Eu vou destacar aqui o mau uso do corpo. O autor, ele chega a dizer, citar aqui Romanos 6:6, onde diz assim, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E ele diz que a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer usava o corpo como instrumento de iniquidade. Ele diz, esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, ou um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Então, nós estamos vivendo na época, eu vou citar um exemplo aqui do mau uso do corpo, nós estamos vivendo na época da autolatria, não é? Ou o culto ao corpo. Aqui convém lembrar, mesmo que de forma superficial, uma definição secular e uma definição teológica acerca da idolatria. Secularmente, por exemplo, conforme o dicionário Aurélio, a idolatria constitui-se no culto prestado a ídolos, não é? Teologicamente, conforme define o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz assim, que a idolatria pode ser considerada também como o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto. E ele explica, esse amor que suplanta o amor que deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Não é? Então, o amor excessivo a alguma pessoa, você deixa de dar o amor a Deus para dar a alguma pessoa ou alguma coisa. Em um sentido mais amplo, segundo o dicionário Champlin, né, ele diz assim,
que pode indicar veneração ou adoração a qualquer objeto ou pessoa que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que nós lhe devemos. Veja só, de vez de honrar a Deus, se honra, tira a honra de Deus para dar a qualquer outro objeto, pessoa ou situação. Agora, a palavra autolatria, tá certo? A autolatria é formado basicamente por dois vocábulos gregos, né? Agora falando etimologicamente. Auto significa a si mesmo e latria, adoração, ou seja, adoração a si mesmo. Logo, a autolatria, não é? Adoração a si próprio, também é conhecida como egolatria. Então, qualquer pessoa que use seu próprio corpo como alvo de culto, ela comete a autolatria, não é? Então, o nosso corpo não deve ser cultuado. O Deus que é o dono do nosso corpo é que deve ser cultuado. E o nosso corpo pertence a Deus. É propriedade de Deus, porque a Bíblia diz que ele é templo e morada de Deus. Se é templo e morada é porque Deus tem que ter propriedade sobre o nosso corpo. Tá certo? Então, por exemplo, outro exemplo aí da condução à visão. A visão, a condução, coisas que levam o nosso corpo ao pecado. O mau uso da visão. O que a Bíblia fala? O próprio Jesus falou em Mateus 6,22, que a candeia do corpo são os olhos. E diz assim, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, ou terá luz. Porém, se forem maus, todo o teu corpo será mau. Em outras versões, terá trevas. Então, nós devemos cuidar muito bem dos nossos olhos, tá certo? Para que não sejam luz, para que eles sejam luz e não trevas. Por exemplo, Deus falando do pecado do adultério, ele disse assim, ó, Deus falando do pecado do adultério, ele falou que se você olhar a mulher do próximo, e se em seu coração você desejar a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Então está aí um pecado que nasce com o olhar, não é? Então nós devemos cuidar bem do nosso corpo. As pessoas elas são induzidas a pecar na questão da concupiscência dos olhos. Concupiscência, no entanto, é a força do desejo impuro e lascivo que é despertada a partir do que se vê. Então, quando eu digo concupiscência dos olhos, eu estou falando do desejo impuro, da força do desejo impuro e lascivo, que é despertado a partir daquilo que nós vemos com os nossos olhos, né? E é pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam contra o seu tabernáculo, ou seja, contra o seu templo de Deus, que é o seu corpo, desonrando o seu corpo com coisas do tipo adultério, fornicação, imoralidade sexual, furto. A gente pode citar exemplo bíblico. Por exemplo, vou citar o rei Davi, não é, irmãos? O rei Davi almejou a mulher do próximo. Então está aí um exemplo. E ele viu, depois que ele viu a mulher tomando banho. Então está aí, mulher despida tomando banho. Então nós temos um exemplo de concupiscência dos olhos. A força da imoralidade que nasceu a partir de algo que se viu, né? Então nós temos que vigiar nesse sentido, vigiar muito nesse sentido. Lembrando ainda que a Bíblia fala de olhos altivos, Provérbios 7:6, aliás, me perdoe, 17, também Isaías 2:11. Olhos malignos, Provérbios 26:6. O olho mau, Mateus 6:23, também Provérbios 28:22. Olhos zombeteiros, Provérbios 30:17. Olhos cheios de adultério, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Além da visão, eu quero lhe chamar a atenção também para a questão do olfato, do paladar. Não é? Isso é um subsídio para a lição, para incrementar a lição que vai ser falada. Por exemplo, o olfato e o paladar são faculdades físicas ligadas
aos instintos naturais da satisfação da fome e sede, né? os quais se podem tornar condutores também de pecado contra o corpo. Vou dar um exemplo para vocês. O pecado da glutonaria e o pecado da embriaguez são estimulados pelo paladar, tá certo? Pelo olfato e pelo paladar. Então, quando o paladar está sob a força do pecado do homem, ele perde o controle desse instinto natural da sua vida. Me perdoe citar um exemplo secular. Mas tem uma instituição que luta contra o álcool, que uma vez na minha juventude eu visitei acompanhando uma pessoa que estava em processo de purificação, digamos assim, de limpeza dos efeitos do álcool. E lá naquela instituição eu achei interessante que estava escrito lá em cima que era: evite o primeiro gole. Citando que o primeiro gole, o paladar e o olfato, ele vai conduzir ao descontrole dos instintos, não é? E consequentemente vai destruir o pleno funcionamento do corpo pelos seus efeitos nocivos. Então, cuidado com o olfato e com o paladar. Também, diz respeito ao cuidado, algum cuidado que nós precisamos ter acerca do tato, não é? Aquilo que nós sentimos. O mordomo cristão, ele deve administrar tanto os pés como a mão, também as mãos, para a glória de Deus. Lembra daquele corinho que as crianças cantam, que é bem tradicional nas nossas igrejas? Cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, mãozinha no que pega, não é? São exemplos que nós temos sempre que ter em mente. Nenhum órgão do corpo, nós devemos saber disso, ele pratica qualquer ato por si mesmo. Todos são comandados pela nossa mente. Nós devemos ter essa consciência. Quanto às mãos, a Bíblia fala acerca do valor das mãos. Por exemplo, o fruto do trabalho das mãos, lá em Provérbios 10:4. As mãos que engrandecem, Provérbios 31:31. As mãos que sustentam, Mateus 14:31. As mãos que abençoam, Mateus 19:13. E as mãos que trabalham, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Também acerca dos pés, eles devem ser consagrados, andar em retidão na presença de Deus. A Bíblia fala alguns detalhes sobre os pés. Por exemplo, andar com sinceridade e segurança, Provérbios 10, versículo 9. Andar na luz do Senhor, Isaías 2:5. Não andar em trevas, Isaías 5:10. Andar em espírito, Gálatas 5:16. Nossos pés não devem andar segundo o curso do mundo, Efésios 2:2. Nem andar nos desejos da carne, Efésios 2:3. Nem andar desordenadamente, em dissolução e concupiscências. Aí nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3. Por fim, para terminar, eu vou falar algumas consequências acerca do pecado, tá certo? Algumas consequências acerca do pecado contra o corpo. O autor, ainda acerca da santificação do corpo, ainda na parte anterior, ele fala assim, o Altíssimo, falando de meios de purificação, aí ele diz, o Altíssimo também santifica o nosso corpo através do Espírito Santo, de Cristo e de sua palavra, né? Então, e falando acerca da responsabilidade humana, ele ressalta a responsabilidade do crente no que diz respeito aos elementos da fé em Cristo, dedicação a Deus, andar em espírito e renunciar ao pecado. Eu vou falar aqui, o autor termina no terceiro ponto da lição, falando do nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável, e ele diz que é o nosso culto racional.
eu vou destacar para vocês aqui algumas consequências quando nós não observamos isso aqui, ó. Que no nosso culto racional é nos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós não praticamos isso, nós temos consequência. Por exemplo, o pecado contra o corpo traz consequências, tanto para a pessoa que pratica, como para as pessoas que são levadas a cometer tais pecados. Vou citar rapidamente. Primeira consequência: doenças sexualmente transmissíveis. Preste bem atenção. As doenças sexualmente transmissíveis são resultado de uma vida promíscua e sem respeito às leis divinas. Comprovadamente, a doença sexualmente transmissível resulta de relações sexuais ilícitas. Tá certo? Só o pecado pode produzir esses males contra o corpo. 1 Coríntios, o texto que nós lemos hoje, 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, exorta o corpo a não expor, exorta o crente a não expor o seu corpo à prostituição, pois ele é templo santo, não é? Templo santo, pois nele habita o Espírito Santo de Deus. A toxicomania, isso é o uso de drogas narcóticas, tá certo? Também é consequência do pecado, do mau uso do corpo, uma consequência que pode vir. A dependência de droga está vinculada a impulsos psicológicos e emocionais. Provoca conflitos íntimos, não é? De origem neurótica, além de males de todas as espécies contra o usuário, contra a família, contra as autoridades e contra a sociedade em geral. Veja como isso é perigoso, como isso é terrível. Também eu posso destacar aqui, ó, por último, o alcoolismo e o tabagismo. Tá certo? As bebidas alcoólicas e o fumo são dois grandes males da nossa sociedade. Infelizmente fazem parte do status social da sociedade. Mas lembremos que nós não andamos conforme o mundo, nós estamos na contramão do mundo. Não é? A mordomia bíblica do corpo, ela se abstém e condena formalmente esses dois males que tanto prejudicam a pessoa no seu todo, não apenas no seu organismo, na sua saúde. E lembre-se também que a Bíblia está cheia de conselho para que o corpo seja mantido puro, saudável, pois no corpo deve habitar o Espírito Santo. Está lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20 e Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Em conclusão, lembre-se que o nosso ser humano, né, tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual. E nesse sentido, a palavra de Deus tem orientações, tá certo? Diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de nós vivermos em santidade diante de Deus. Deus nos abençoe e que, se Jesus não voltar, nós possamos ter a honra de estudar na próxima semana acerca da mordomia da alma e do corpo. Deus abençoe os queridos irmãos e fiquem na paz do Senhor Jesus.